Graças a Deus, entra no ar o programa Mundo Real, o programa realizado pela Igreja Viva, 24 horas, uma igreja que ama você. Eu já quero convidar você porque amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, nós temos uma reunião muito importante na nossa igreja, que é considerada a reunião da palavra, onde os filhos de Deus, junto com você, que assiste essa programação, se reúne para aprender a palavra de Deus, porque ela tem sido luz para o nosso caminho. E também às 19h30 no domingo, nós temos a reunião de milagres. Você sabia que Jesus ele realiza milagres? E eu não quero apenas que você saiba, eu quero que você experimente. E para isso, faça-nos uma visita. Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Nós estamos convidando você para participar desta reunião conosco. Hoje, sábado, o culto jovem, às 19h30, nós estamos numa campanha de 21 dias de oração. E pode ter certeza que Deus ele tem grandes coisas para realizar na sua vida se você crer. E é interessante que nessa semana de oração, nós recebemos convidados, pessoas que chegaram lá na igreja, inclusive uma família onde o pai estava no fundo do poço, nas drogas, e nesta reunião de oração, ele, graças a Deus, entregou a vida dele a Cristo e tudo mudou. Fica o convite para você nos fazer esta visita com a sua família. Todos os dias a Igreja Viva está de portas abertas para receber você. Eu quero deixar também o telefone, que é o 51-3364-4207. Você pode ligar a qualquer hora do dia, que pastores e missionários estão prontos, apostos, para orar por você e colocar o seu nome no livro de oração. Eu quero agradecer também a participação de pessoas de várias cidades do Rio Grande do Sul. E eu estou sentindo falta da turma de Lajeado, Estrela, a turma do Vale do Taquari. Vocês podem nos ligar, porque para nós é um prazer ouvir você e orar por toda a sua família. No programa de hoje nós vamos conversar com a pastora Radassa Reis e com a missionária Yashmi. São grandes mulheres de Deus que têm cooperado com o nosso reverendo nesse ministério. Quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente. Estive no Rio de Janeiro esta semana e tivemos momentos muito especiais lá. Um abraço, reverendo, e para todos vocês. Você vai ficar agora com um comercial e de algo que Deus fez na vida dessas pessoas, e já já a gente volta para ouvir histórias de transformação e mensagem de Deus ao seu coração. Não saia daí e a gente já volta. Eu estava separada do meu marido, a gente estava com um casamento bem abalado. Eu estava muito cansada, eu estava em depressão, já fazia uma semana que eu não comia, eu só chorava. E meu filho estava nas drogas, estava no tráfico. Minha mãe tentou se matar e quase matou minha tia, né? O meu irmão fugiu de casa, então a gente não tinha motivo de viver. E aí eu vim numa sexta-feira santa, eu vim para a igreja muito cansada, me senti acolhida aqui dentro, me senti acolhida dentro da igreja, foi muito bom. A gente fala que a gente tem um encontro com Jesus, eu tive aquele encontro aquele dia, eu tenho certeza que eu tive um encontro com Ele, porque daquele dia em diante minha vida mudou. Eu vi, no momento da conversão da minha mãe, em 2012, que eu notei uma grande diferença nela e no meu irmão. Eu estranhei quando eu cheguei em casa, que eu vi a casa toda arejada, aberta. Eu daí já comecei a sentir uma diferença dela. Um dia ela queria me matar, outro dia veio sorrindo. E dali pra frente foi, sabe, as coisas foram melhorando, assim, tudo foi ficando melhor. Então eu realmente peguei e vi essa diferença nela, e foi essa diferença nela que fez que eu viesse também, que eu viesse buscar também. Porque assim como ela tinha os problemas dela internos, eu também tinha. Né? Assim como ela buscava, eu também tentava buscar. Então aí começou a vir a nossa diferença, aí começou o quê? A nossa jornada em Cristo daí. Como é que eu vou explicar? A pessoa tem que deixar que Jesus toque no coração dela. Porque às vezes a gente está com um problema, a gente leva o problema para a pessoa errada. A gente leva o problema para as pessoas erradas. E os problemas da gente só Jesus resolve.
Quando eu vim para a igreja, eu estava muito cansada e ninguém pôde me ajudar. Ninguém podia mudar aquela situação da minha vida, ninguém podia mudar. Várias pessoas ficavam na minha volta, minha família, meus amigos, mas ninguém mudava o que estava dentro de mim. Porque Jesus é o único que vai mudar o caráter da pessoa, ele muda a pessoa de dentro para fora. Né? Quando uma pessoa se rende, uma vez que ela se rende, Deus ele invade o nosso coração e transforma. Porque é como se ela deixasse uma porta do coração dela para Deus entrar e realmente transformar. E é isso que ele fez na nossa vida. Deixa Jesus fazer isso na sua vida também. Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Nos ligue. Converse com um dos pastores. Acredite que Deus ele pode mudar a história da sua vida. Você sabia que a dúvida é o maior inimigo das realizações? E não deixa esse inimigo impedir você de realizar seus sonhos, porque é isso que Deus tem para você. 3364-4207 é o telefone em que você pode ligar a qualquer hora do dia. Estou aqui recebendo no estúdio hoje pastora Radassa Reis e missionária Ashmi, que está nos dando a honra da visita, passando por aqui. E missionária Ashmi, ela coopera com o nosso reverendo, foi alcançada no Rio de Janeiro, nós vamos ouvir a história dela. E aqui a pastora Radassa Reis, que é gaúcha. Conheceu Jesus aqui na Igreja Viva 24 horas e hoje ela é uma pastora auxiliar, coopera com o nosso reverendo e desejar primeiro um bom dia a vocês. Muito obrigado pela presença. Bom dia, pastora. Bom dia, missionária. Bom dia, pastor. Bom dia também a todos que nos assistem. E é um prazer estar aqui também, poder compartilhar um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida e acreditar que aqueles que assistem e creem também podem receber o mesmo que eu recebi. Pastora Radassa, a senhora conheceu Jesus quando e em que circunstância? Eu conheci Jesus quando eu tinha 17 anos e foi através de um convite que o meu irmão fez para minha família. E quando eu conheci Jesus, a minha vida foi completamente transformada. Antes, eu sofria de depressão, pensei em suicídio algumas vezes, ainda nova, muito com jovem. 17 anos. Sim, senhor. Então, quando eu ainda estava na barriga da minha mãe já pertencia ao Batuque e ela me entregou para algumas entidades, inclusive ela colocou meu nome de Janaína. E durante a minha infância toda eu fui criada nessa religião. Com 13 anos eu fui preparada para ser mãe de santo e sofria com vários problemas, assim como eu sei, a gente conhece muitas pessoas que continuam sofrendo hoje em dia. Estava enganada na religião, achava que vários caminhos poderiam levar a Deus, mas com 17 anos o meu irmão conheceu esse ministério, Igreja Viva 24 horas, e ele então falou para minha mãe, para o meu pai, falou sobre a igreja, deixou o convite, os meus pais foram até a igreja, ouviram a pregação, ouviram a palavra de Deus, depois fizeram um convite também a mim, e quando eu fui e ouvi a palavra, era justamente aquilo que eu precisava, aquilo que eu buscava. Eu tinha um vazio muito grande dentro de mim que eu achava que eu precisava preencher com relacionamentos, através da religião, através das amigas. Era de ir pra festa também? Era. Gostava muito da balada, saía também, bebia. E tinha namorados, né? Então eu achava que eu precisava sempre ter alguém, que eu precisava ter alguém junto de mim para me sentir um pouco melhor. Mas na verdade não era isso que acontecia, porque os relacionamentos na verdade eram relacionamentos que não iam para frente, eu ficava cada vez mais frustrada e o vazio aumentava e a tristeza também piorava cada vez mais. É porque a senhora tocou num assunto importante. O Rio Grande do Sul está entre o estado com o maior índice de pessoas suicidas do Brasil. E provavelmente tem pessoas nos assistindo, inclusive pessoas nos ligam durante o programa agora para contar problemas similares. Sempre que nós trazemos alguém aqui e eles vão contando, falando sobre a sua vida antes de Cristo, sempre existe alguém com situações parecidas. Então, pastora, pessoas que estão hoje em casa, depressivas, pensando em morrer, né? Achando que não tem mais jeito, que Deus não olhou para elas, isso não é verdade, porque
a senhora se encontrou assim, numa situação de caos, de tristeza, e tudo mudou. E como foi? A partir do momento que eu decidi obedecer à palavra de Deus e que eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, a minha vida foi completamente transformada. Então eu fui liberta daquela depressão, fui liberta dos pensamentos de suicídio, a minha vida foi completamente preenchida. Aquele vazio que eu sentia, nunca mais voltei a sentir pela presença do Espírito Santo que passou a habitar dentro de mim quando eu fiz essa aliança com Deus através de Cristo. E hoje eu vivo uma vida completamente feliz. Agora, pastora, não é frequentar a igreja, porque tem gente que vai lá hoje e não quer ter um relacionamento com Cristo. É importante a pessoa ter um compromisso, ter um relacionamento com Jesus. É importante o relacionamento e o compromisso, né? Porque ser só simpatizante não adianta de nada. Muita gente gosta de ouvir o evangelho, simpatiza com Jesus, mas o compromisso falta e a transformação não acontece. Então é necessário tomar uma decisão e a partir desse momento que você toma a decisão, a sua vida é completamente transformada como foi a minha. Missionária Ashmi, um prazer recebê-la aqui. E a senhora conheceu Jesus no Rio de Janeiro, na nossa igreja lá no Rio? Sim, senhor. Bom dia. Eu fui alcançada na Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana. Eu era uma frequentadora de igreja, desde pequena eu ia com a minha mãe. Estava lá, achava que era crente realmente, mas na verdade eu era uma religiosa. Estava todo domingo na igreja, participava, mas eu não tinha esse relacionamento com Jesus. Então muitas vezes a gente passa anos dentro da igreja, acha que está salva, mas quando a gente tem uma entrega verdadeira e conhece esse Jesus das Escrituras, faz total diferença na sua vida. Então, quando eu fui alcançada pelo ministério, o pastor Leonardo coopera com o nosso reverendo lá, ele me mostrou as Escrituras, me incentivou até, me desafiou a ter um relacionamento com esse Jesus. E não só ser uma crente de banco, né, que senta, ouve a palavra, mas não põe em prática. Então, eu era aquela crente que ia na igreja, achava muito bom a palavra, mas não botava em prática na minha vida. E achava que aquilo bastava. E quando eu me entreguei realmente, caí dentro, participei de tudo, aí eu comecei a me envolver mais na igreja. Deus foi fazendo uma obra não só em mim, mas na minha família também. Minha mãe era desviada, meu pai não crente, e eles começaram a perceber algo diferente em mim. Que há anos eu estando na igreja, e agora eu estava diferente, então isso chamou a atenção deles. E missionária Ashmi, isso que a senhora está falando é importante, porque nós somos advertidos pela palavra de Deus a não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Senão você se engana. Como tem ouvintes hoje? Pessoas que até gostam do programa, gostam de ouvir uma mensagem, gostam... Mas, meu amigo, sabe quando é que as coisas vão mudar na sua vida? Quando você fizer o que homens e mulheres nas Escrituras fizeram. Pessoas que decidiram, se lançaram para Deus na prática, obedeceram à palavra de Deus, ficaram com aquilo que Deus orienta através da Escritura Sagrada e tiveram sucesso em todas as áreas da sua vida. Está aqui a pastora Radassa, a missionária Ashmi, duas jovens e que Deus fez algo grandioso na vida delas. Hoje ela é pastora, ela tem cooperado com o nosso reverendo e tem representado o nosso reverendo. Onde, pastora? Fala um pouquinho sobre a missão da Igreja Viva 24 Horas. Eu tenho cooperado com o nosso reverendo em Natal, no Rio Grande do Norte, e atualmente eu também estou ajudando o nosso reverendo lá no México. Ano passado, em novembro, eu viajei para lá e voltei em dezembro, e agora em janeiro, novamente, eu volto para lá e passo mais 2 meses no México. E como é que tem sido o trabalho lá? Almas têm se convertido? Existem pessoas com problema de depressão, de bruxaria? Tem isso lá no México ou não? Sim, existe muitas pessoas, né? E não é só no México ou só no Brasil. Esse problema, na verdade, é um problema mundial. Porque é a falta daquilo que nós temos, né? A falta da palavra, a falta da prática da palavra, a falta de Jesus. E, na verdade, as pessoas estão infelizes. Porque a felicidade é resultado de um bom relacionamento com Deus. Isso é possível através de Cristo. Então, as pessoas estão enganadas buscando em religião, assim, lá no México, como aqui no Brasil também. E aí acabam buscando em um lugar que não encontram e se frustram. Então, existem pessoas lá. A nossa igreja, ela é uma realidade lá no México. Então, já existem pessoas que fazem parte, né, pessoas, inclusive, que são nativos e que são missionários
Agora, esse mês de janeiro, na Igreja Central, a gente recebeu também uma mexicana, ela tem 15 anos e ela tem o projeto de entrar no Exército de Deus e ser uma missionária e pregar o Evangelho e passar aquilo que ela recebeu também para outras pessoas. E a igreja lá tem crescido, né? A gente faz o trabalho que a gente faz aqui no Brasil também, pregando o Evangelho e levando a luz para aqueles que se encontram em trevas. Missionária Ashmi, a senhora hoje coopera com o reverendo, trabalhando aqui no Rio Grande do Sul? Sim, senhor. Eu faço parte do projeto do Exército de Deus, que o jovem entrega vida, pelo menos um ano, integralmente a Deus. Então, hoje eu sou uma missionária. Hoje eu estou em Porto Alegre, mas já estive em Natal, já estive em Aracaju, Brasília, fora Rio de Janeiro. Fazendo a obra missionária. Sim, senhor. Cumprindo a ordem de Jesus, né? Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Isso é escritura sagrada. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, trata desse assunto com profundidade. E você que está nos assistindo, você está vendo aqui jovens transformadas. Por quê? Porque elas tomaram uma decisão. E qual a decisão? Não é de frequentar, ir esporadicamente na igreja, ou frequentar uma religião, ou de vez em quando pede oração. Não. Elas falaram assim, não, eu quero obedecer a palavra de Deus. Quando você toma essa decisão, aí é que acontece a transformação na sua vida. Aí, através da sua fé, você acaba ganhando a sua família para Jesus, porque existem promessas, que se você crer em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, isso foi o que aconteceu com tantas pessoas na Escritura Sagrada. Eu lembro de Nicodemos, né, pastora, que era um homem religioso, foi até Jesus Cristo e perguntou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que as pessoas precisam fazer, pastora Radassa, para receber a salvação, que é o presente ou a bênção mais importante na vida de uma pessoa, do que ela pode receber? O que ela precisa fazer? Na verdade, é algo muito simples, né? Que as pessoas tornam muito complexo. E existem, na verdade, várias religiões que não apresentam aquilo que o Evangelho apresenta, que é Jesus. Então, a única maneira de se obter a salvação é através de um relacionamento concreto com Cristo. É crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e praticar aquilo que Ele determina através da sua palavra. Porque se eu creio que Jesus é meu Senhor, então agora eu vou obedecer aquilo que Ele determina que eu faça aqui na terra. Então é um relacionamento com Deus através de Cristo. Religião não salva ninguém. A única pessoa que pode salvar, que tem o poder de salvar e de transformar a nossa vida e também nos dar vida com abundância é Jesus. Então vamos provocar aqui. Quer dizer que se a pessoa diz que tem fé, que ela crê em Deus, mas não obedece a palavra, isso é uma fraude, então, não é fé. Não é fé. Por quê? A fé tem que ser provada através da atitude. No livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta. Não que a obra salve alguém, mas a minha fé tem que ser também expressada em atitude. Então, se eu creio, eu vou seguir aquilo que Ele determinou que eu siga, que eu faça aqui na terra. Então, se eu creio, eu vou batizar. Não que o batismo salve alguém. A minha fé em Cristo Jesus me salva. Então, se eu sou salvo, eu agora obedeço aquilo que Ele me ordena através das Escrituras. Então, se eu digo que entreguei minha vida a Jesus, tenho fé em Deus e resisto o batismo, significa então que isso não pode ser caracterizado conversão. Não. À luz da Bíblia? Exatamente. Então, se a gente analisa o livro de Atos dos Apóstolos, a gente lê o capítulo 2, a gente vê o comportamento da igreja primitiva e daqueles que eram cristãos genuínos. A gente vê a pregação de Pedro. Pedro se levanta depois do dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e começa a falar e a expor todo o plano da salvação. E aí, então, ali tem pessoas que vieram para Jerusalém e pessoas de vários outros lugares, né, de outros países, que começam a ouvir os apóstolos, os discípulos que estavam lá reunidos no cenáculo falando em outros idiomas, e eles começam a ficar perplexos, né, porque falavam e ninguém tinha aprendido aquele idioma que eles naturalmente falavam. E aí então uns começaram a zombar, outros diziam que eles estavam bêbados e outros perguntavam o que está acontecendo. Aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, aquele que antes era covarde, agora cheio do Espírito Santo, se levanta e aí começa a defender e falar que na verdade aquilo que eles estavam vendo era cumprimento de profecia e que era dom de Deus e que era necessário arrependimento dos pecados, confessar Jesus, aí o batismo como prática da fé, e aí assim também aqueles que estavam ali ouvindo receberiam o Espírito Santo
e naquele dia foi acrescentado quase 3.000 pessoas e eles então perseveravam e estavam ali e fazendo aquilo que era determinado por Jesus através da Bíblia e não dizendo aquilo que deveria ser feito. Porque tem muitas pessoas que chegam na igreja dizendo o que tem que ser feito. E aí quando a gente analisa a Bíblia, aquelas pessoas que se converteram, elas perguntavam o que deveria ser feito. Então, aquelas 3.000 pessoas perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer agora e ele deu a instrução e eles seguiram. Foi assim que aconteceu com a senhora, missionária Yasmin? Antes, quando a senhora entregou a sua vida a Jesus, foi dessa forma? Porque hoje é o seguinte, né? Eu estive com o nosso reverendo essa semana e o reverendo falou assim, ó, tá tudo aqui. Tudo está na Escritura. Se qualquer igreja ou qualquer pastor, seja quem for, falar diferente do que está escrito, pode ter certeza que essa pessoa não merece crédito. Porque quem tem que ter crédito é a palavra. Significa o seguinte, a pastora Radassa acaba de citar o livro de Atos dos Apóstolos. Você vê ali o nascimento da igreja, o dia de Pentecoste, né? Toda aquela ação do Espírito Santo. E você vê como o modelo de cristão, como nasciam os cristãos, como estava acontecendo, né, no surgimento da igreja. Aí você vê hoje, missionário Yasmin, um pessoal que diz que quer Jesus, que tem Jesus, mas não quer ter compromisso com a palavra. Como é que foi com a senhora? Foi dessa forma? Pastor, eu ainda cheguei a me batizar, porque se Jesus der essa ordenança, ainda se batiza, mesmo não precisando, que batismo é um ato de arrependimento, ele era perfeito. Mas eu me batizei, só que eu achava que isso bastava. Eu não tinha nascido de novo. Então não é só eu me batizar e estar ali um ato religioso. Eu tenho que buscar o Espírito Santo. Então, por quê? O Espírito Santo vai ser fundamental também. Através do Espírito Santo, eu vou testemunhar sobre Jesus, eu vou evangelizar, eu vou glorificar o nome dele. Então, eu ainda não tive resistência para me batizar. Eu me batizei. Só que eu achava que isso já bastava. Estava na igreja, já era batizado e estava bom. Só que não é isso, eu tenho que me relacionar. E relacionar não é só ir à igreja ouvir. Relacionar é eu botar em prática tudo aquilo que Deus deixou nessas escrituras. E não pela metade. Eu não vou obedecer pela metade, senão isso não é obediência. Não existe meia obediência, não. então. É desobediência. Igual como também não existe mulher mais ou menos grávida. Não existe isso. Ou tá ou não tá, ou eu obedeço ou não obedeço. Agora, pastora, pessoas que estão em casa, é incrível como nós recebemos ligações de pessoas com tanto tipo de problema. Doença que o médico não descobre a cura, pessoas com depressão, o marido que teve pessoas que me ligaram semana passada e falaram, meu marido me traiu, me deixou. Quanta gente passando por situações difíceis. E, pastora, o que essas pessoas precisam fazer? A solução para todos os problemas é Jesus, né? Sempre é Cristo. Sempre é Cristo. E aí a gente encontra na palavra conselhos para todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive o nosso ministério é um ministério que, né, graças à visão que Deus entregou ao nosso reverendo e à obediência e à fé, nosso reverendo José de Santana Santos, é um ministério que também ajuda muitas mulheres, né? Nessa questão das mulheres que sofrem até violência em casa, sofrem por conta, né, dos maridos. Então, a solução é Jesus e nesse ministério recebe também todo o cuidado, todo o carinho e é tratado segundo aquilo que cada um precisa e o remédio para tudo é a palavra. E existem mulheres sofrendo muito hoje aqui no estado, no Brasil, né? A violência contra as mulheres aumentaram muito, né? A cada 1h30, uma mulher é assassinada no Brasil. E isso aconteceu também aqui em Alvorada. Há umas semanas atrás eu vi uma matéria, aqui mesmo na Band, e um policial, todo mundo viu isso daí, um policial estava numa festa com a namorada, discutiram, ele saiu da festa, levou ela para o meio do mato, matou ela. Quando chamaram a polícia, viram que, né, a polícia estava vindo, ele foi e se matou. É um demônio isso, não tem outra explicação. E aí é por isso que a gente está aqui pregando o Evangelho, por isso que nós estamos aqui todos os sábados, convidando você para fazer uma visita na Igreja Viva 24 horas, Avenida Assis Brasil, 6322. Não hesite, não fica postergando, não demore em buscar a tua paz, a vitória que Deus preparou para você, porque ninguém mais pode solucionar os problemas do homem a não ser Jesus Cristo. Olha o Estado Islâmico,
olha a violência, olha os problemas sociais, olha tantas situações, né, a erupção que está o Brasil, o mundo, né? A solução passa por Cristo. É por isso que nós estamos batendo aqui. Cristo tem a resposta para qualquer problema, para qualquer situação que vocês estejam vivendo. Pastora, eu queria que a senhora desse a sua mensagem final aí. Nós estamos nos aproximando do fim. E para as pessoas, né, pastora, fazer uma visita na igreja. Bom, a gente gostaria de reforçar o convite que o pastor já fez aqui no início e dizer que Jesus, ele é aquele que pode resolver toda e qualquer situação e ele é o único caminho para a salvação. Então, ainda que alguém não se enquadre em tudo aquilo que foi exposto aqui, mediante os testemunhos, o pastor citou sobre Nicodemos, que era um homem religioso que aparentemente não precisava daquilo que Jesus tinha para dar. Mas não importa, né? Se é religioso, se acredita que não precisa de Jesus, todo ser humano, não existe um justo sequer, e todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus precisam entrar num relacionamento com Ele, porque senão corre um risco muito grande de ser condenado eternamente, porque não existe um ser humano que seja perfeito, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida, e não existe salvação se não for por Jesus. E religião, como eu já falei, volto a falar, não salva ninguém. Então, o que salva é um relacionamento com Deus através de Cristo. E eu, mais uma vez, reforço o convite que já foi feito e nós aguardamos todos vocês que estão nos assistindo na Igreja Viva 24 horas. Missionária Ashmi, a palavra é sua. Então, também queria convidar vocês para comparecer ao culto da palavra domingo, 10 horas da manhã, na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi. Então lá você vai conhecer mais desse Jesus, um Jesus das Escrituras, e não um Jesus raso, que muitas vezes a pessoa acha que conhece ou ouviu falar, mas ter um relacionamento, comprometimento com Ele, que a salvação vem dele e a nossa mudança também. Você pode ligar para a Igreja Viva 24 horas, que é o 3364-4207. Nós temos um prazer grande de ouvir você e aguardamos a sua visita na igreja. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da pastora, da missionária e dizer que a Igreja Viva 24 horas é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. A missão de pregar o Evangelho, a missão de anunciar as boas novas, o Evangelho que liberta, que cura, que transforma. É por isso que nós estamos aqui todos os sábados na Band, no programa Mundo Real. E você também pode acessar a nossa fanpage, que é o facebook.com/programa Mundo Real, ou mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo 8165-5040. E agradecer mais uma vez a todos vocês que têm participado dessa programação. E pessoas lá de Bagé, semana passada, falaram, desde que começou o programa eu acompanho, pastor. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta e eu aguardo você e toda a sua família na Igreja Viva 24 horas. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Shalom.